Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas da Omnibus, e venho nesse vídeo apresentar a primeira edição do Hotel Report by Omnibus. Esse estudo é o primeiro estudo realizado pela Omnibus para um desempenho hoteleiro do mercado brasileiro e vai contar com 20 destinos selecionados. Nesse vídeo a gente vai analisar o desempenho do mercado de Belo Horizonte. Para quem se interessar em analisar mais profundamente os dados, esse estudo também vai estar disponível para download. Para quem ainda não conhece, a Omnibus é líder no segmento de distribuição, de tecnologia e distribuição hoteleira na América Latina. Suas soluções se estendem a simplificar e tornar seguro o processo de se fazer uma reserva de hotel. Conta hoje com mais de 9.500 hotéis e 750 canais parceiros. Esse estudo ele usou 100% de dados proprietários, ou seja, todos os dados que passaram pela plataforma da Omnibus no último ano. Foram mais de 20 milhões de reservas analisadas, que transacionaram através da plataforma da Omnibus. Especificamente para esse estudo de Belo Horizonte, também foram contemplados a análise de 2.560 hotéis da região sudeste, 516 hotéis do estado de Minas e 70 hotéis em Belo Horizonte. Quando a gente olha, começando a analisar um pouco o cenário de oportunidades, do que aconteceu em 2024 e, enfim, o que explorar em 2025, o que a gente observa? Sobre canais, os que mais representaram crescimento e melhor desempenho foram os canais diretos e de operadoras, que por um lado, apesar da digitalização acelerada que todos os mercados, incluindo o nosso hoteleiro turístico, vem passando, também tem um outro comportamento que eu acho que justifica um pouco desse crescimento, que está relacionado à tendência dos viajantes ou dos hóspedes a se relacionarem diretamente com pessoas e marcas. Então fica aqui uma oportunidade em relação a esse tema. Quando a gente olha para a origem de demanda, quem mais uma vez foi o principal agente impulsionador do turismo nacional foi o público interno. E aí, mais uma vez, possivelmente por questões cambiais e também pelo interesse do brasileiro em conhecer mais e mais o seu país, o segmento que mais impulsionou de origem de hóspede foi o nacional. Quando a gente olha sobre a questão de planejamento, o indicador de antecedência de compra, ele cresceu em quase todos os recortes de cidades, mesmo corporativas ou de lazer. Então, que demonstra uma maior exigência no planejamento desse viajante e também, de certa forma, esse planejamento indo para um viés financeiro pelo crescimento de diária média dos principais destinos e também questão de aéreo. Então, esse planejamento está sendo uma tendência, não deixa de ser uma oportunidade para a hotelaria explorar melhor o seu mix de canais e o seu planejamento, previsão de venda, enfim, diária média, porque é sempre um indicador importante. Quanto mais antecedência e mais previsibilidade, melhor o cenário de planejamento. Quando a gente olha especificamente para BH já teve um comportamento um pouquinho diferente. Ele teve os canais online, as OTAs, como principal canal de desempenho. BH teve um dos melhores desempenhos entre todas as capitais, seja em demanda e diária média também. Então, o desempenho da hotelaria de BH foi muito positivo ano passado. E ele também, esse indicador de planejamento de diária média, também foi um item que apresentou um crescimento para o destino. Já começando a analisar os números, no geral, a hotelaria em 2024 teve um excelente desempenho, então teve 15% de aumento de demanda e 9% de aumento de diária média. A região que mais se destacou foi a Nordeste em demanda e a Norte em diária média. E a região de BH, onde está a região Sudeste, onde BH está inserido, teve 16% de crescimento, 15,8%, e 8% de diária média. Quando a gente olha para a região Sudeste, a gente vê que BH está posicionado como terceiro destino mais reservado. Foi das capitais quem mais representou crescimento e ficou só atrás de Búzios no recorte do top 10 destinos da região Sudeste. E em crescimento de diária média, teve também o segundo melhor desempenho, o melhor das capitais, e ficou só atrás de Guarulhos, com 10,8%. Quando a gente olha o estado de Minas, a gente observa Uberlândia, enfim, todos os destinos de Minas ali, centro histórico, com Tiradentes e tal, teve um excelente desempenho. Apenas Monte Verde, que teve uma retração. E BH teve o maior crescimento de diária média do estado nas principais cidades de desempenho turístico hoteleiro. E bem acima da média do estado. Então, o dobro, mais que o dobro de crescimento, representando um excelente desempenho da hotelaria para o mercado de BH.
Quando a gente começa a analisar um pouco do comportamento dessa demanda e até perceber como ela aconteceu, aqui é um gráfico de emissão, então pode representar uma curva diferente se você está olhando a ocupação do teu hotel com o check-in. E o objetivo é olhar as curvas e o descolamento delas, para perceber se o aumento de demanda foi por conta de um represamento muito específico para um período, ou se ele teve um comportamento linear. E aí é o que a gente observa, esse comportamento bem acima da média para a BH, ou seja, o ano inteiro representou um excelente desempenho em relação a 23 quando a gente olha para a demanda. Quando a gente olha a característica dessa demanda, ou seja, antecedência de compra, BH saiu de 27 dias de 2019 para 36 em 2024 e está com uma tendência de crescimento já há 4 anos. Então demonstra mais uma vez esse tema do planejamento que eu comentei do recorte de oportunidades e de análise geral, e BH está se posicionando bem em relação a esse tema, mesmo sendo um destino corporativo. Quando a gente olha para permanência, estadia média, aí sim é um indicador estável, 2,6 dias, sem oscilação nos últimos anos, muito característico de destinos corporativos. Quando a gente olha sobre taxa de cancelamento, também é um indicador super estável, teve até uma pequena queda de 23% para 22%, entre 23% e 24%. Em 2019 estava em 24%, então está bastante estável esse indicador de cancelamento. Quando a gente olha para a diária média, e aqui tem acho que a comemoração pelo desempenho que a gente viu até aqui, e também não deixa de ter uma janela de oportunidade e a gente já vai olhar por quê. Primeiro que esse desempenho da diária média foi consistente também o ano inteiro, assim como a demanda, o que é excelente. A gente olha que BH teve uma saída de R$ 195 em 2019 para 342, ou seja, 75% de crescimento de área média, que é um crescimento real de 42%. Então demonstra que o destino teve um bom aproveitamento entre recuperação de demanda e aumento de diária média. Só que quando a gente olha sobre a perspectiva de desempenho, a gente observa que BH, apesar de ter tido o terceiro maior crescimento entre as capitais, ainda está relativamente abaixo, por exemplo, de Salvador, de São Paulo, do Rio, de Brasília, de Recife. Então tem uma oportunidade de crescimento ainda, entendendo esse crescimento de demanda como consistente, porque da onde BH está saindo, mesmo com 75% de aumento desde 2019, ainda tem uma janela de oportunidade para trabalhar esse indicador. Entendendo agora como esse desempenho aconteceu, olhando um pouco mais detalhadamente por canal, o que a gente observa? A gente observa que praticamente todos os canais representaram um crescimento, quase todo ano. Como destacado no início, as OTAs foram o principal canal, ele não oscilou negativamente em nenhum período. O corporativo também desempenhou teve um excelente desempenho. E aqui o ponto negativo foi o desempenho dos canais diretos, que foi uma tendência contrária a grande maior parte dos destinos analisados. E aí, ainda mais no período de novembro, que foi uma grande data, tem sido já há alguns anos uma grande data promocional para o destino, principalmente para canal direto, para hotelaria, que é o período da Black Friday. Mesmo o BH sendo um destino mais corporativo, existe aqui a oportunidade de melhoria. E no caso, teve uma retração, ou seja, caiu 13% o volume de venda direta em novembro. Então, fica aqui o ponto também de oportunidade, apesar do excelente desempenho que o destino teve em 2024. Também fica uma oportunidade o mix de canais, ou seja, BH teve 186 canais que reservaram a hotelaria do destino, praticamente manteve-se, teve 3% de crescimento, e ele está bem abaixo da média nacional, que é de 381, e de outras capitais, como Rio, São Paulo, que ultrapassam 250, 280 canais reservando o destino. Quando a gente olha para a forma de pagamento, isso é uma tendência, principalmente das grandes capitais, de concentração em cartão de crédito, também por conta da característica da demanda muito forte de OTAs. Então 79% cartão, 14% faturado, 7% outros pagamentos como Pix e afins, muito vinculado aos canais diretos. E aqui em demanda nacional e internacional, como eu também destaquei no início das oportunidades ou da análise de 24, a grande concentração de volume para a BH foram de canais nacionais, ou seja, 97%, e esse indicador ele também está estável, saiu de 98, 97, 97, não deixa de ser uma oportunidade de entender
quais demandas de canais internacionais podem vir e trazer mais reservas e mais mix de canais para o destino de BH. Estamos chegando ao fim desse estudo e análise de desempenho de BH. Acho que os números devem corroborar um pouco do resultado dos hotéis, foram números muito bons. E vamos tentar disso agora tirar algum cenário de oportunidade para 25. Então acho que o primeiro ponto é que a demanda corporativa, todos os indicadores que a gente vê de mercado, deve continuar forte para 25. Canais online foram que demonstrou maior crescimento, mas fica aqui o ponto, como eu comentei, de oportunidades para outros segmentos. Então, operadoras e canais diretos foram os canais que mais cresceram em todos os outros destinos, então não deixa de ser uma oportunidade. Melhor a ampliação do mix de canais, venda direta em datas promocionais, principalmente para trabalhar melhor a sazonalidade, estadia média, extensão de período, etc., que é uma oportunidade para BH. E o aumento de diária média, ele deve ser um desafio para a maior parte dos destinos, mesmo com aumento de demanda. Continuar crescendo 2 dígitos não é fácil, mas também, como a gente viu, existe um descolamento em relação a outras capitais, que BH está num cenário de desempenho de diária média ainda com bastante distância em relação aos líderes ali, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Com isso, encerramos o nosso estudo. Espero que tenham gostado. Aos hotéis parceiros, espero que o estudo ajude no planejamento de 25. A quem ainda não é parceiro do OmniBiz, eu convido a escanear esse QR Code que está aqui do lado. Essa calculadora foi um material gratuito que o OmniBiz desenvolveu para tentar ajudar os hotéis no seu planejamento de vendas e olhar oportunidades de mercado. Ou seja, ampliando os canais de venda, o quanto potencialmente pode ter disponível em aumento de faturamento, aumento de reservas. Então é um material gratuito e muito legal para ajudar no planejamento dos hotéis que estão visando como encontrar novas oportunidades de venda. Para os destinos que eventualmente não foram contemplados nesse estudo, fica o convite para entrar em contato com a gente, vai ser um prazer enorme analisar o desempenho hoteleiro também do seu mercado. Com isso eu me despeço, um excelente 2025 e ótimo negócio para todos.